a doutora Liliana Silva, representante do Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares, que nos falará sobre a importância das bibliotecas escolares na promoção da leitura. Ora bem, muito boa tarde a todos. Depois desta abertura tão emocionante, inspiradora e cheia de ritmo, as palavras que vos trago aqui saem pobres, mas ainda assim venho do Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares em Lisboa e venho para vos deixar 4 mensagens. A primeira é agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Guilherme Emílio, aos responsáveis pela Rede de Bibliotecas do Concelho de Esposende e pela Biblioteca Municipal, Manuel de Boaventura, e a este magnífico auditório, professores bibliotecários, alunos, o convite para as redes de bibliotecas escolares participar na Catraia dos Livros, Semana da Leitura 2025. Conforme disse há pouco, esta é uma iniciativa que a Coordenadora Nacional das Bibliotecas Escolares tem um enorme carinho, teve a oportunidade de participar em edições anteriores, mas realmente já tinha um compromisso e foi todo impossível ela estar aqui. A segunda mensagem, a primeira era agradecer, a segunda é felicitar. Felicitar o envolvimento do Esposende nas comemorações de Camões. A 4ª edição da Catraia dos Livros é dedicada a Camões, tendo por mote Sob a Pena de Camões. E a Rede de Bibliotecas Escolares é a entidade que, em articulação com o Ministério da Educação, promove as comemorações do 5º centenário do nascimento de Luís de Camões, que vão decorrer até junho do próximo ano de 2026. Para ajudar as escolas e as bibliotecas escolares a desenvolverem os seus programas de comemorações, a Rede de Bibliotecas Escolares lançou a iniciativa Camões em Jeito, com propostas de atividades e recursos. E é com grande felicidade nossa que registra uma elevada adesão a este movimento global das comemorações de que o município de Esposende faz parte. Mais do que homenagem, as comemorações são uma oportunidade de redescobrir e reatualizar a obra de Camões, pondo ao serviço da formação integral dos alunos e assegurar que no futuro esta obra continuará a inspirar gerações. Terceiro ponto, do quarto, há sem dúvida intencionalmente uma intenção pedagógica do município que apoia esta iniciativa. E eu chamei ao terceiro ponto a pedagogia da leitura do município, porque aconteceram 3 edições, temos a 4ª, mas é fundamental que isto seja uma atividade contínua, repetida, porque é quando é contínua que produz efeitos. A nossa ideia não é produzir eventos, mas encontrar estruturas que prolonguem no tempo este sistema, este ecossistema de leitura. Ora bem, e a propósito da pedagogia da leitura do município, há que dizer que a Catraia dos Livros, e estou a citar a programação, tem como objetivo celebrar e incentivar o prazer de ler, envolvendo toda a comunidade. É isso que lá está escrito. Para que os livros e os autores façam parte das conversas espontâneas e que cada leitor encontre um livro que o faz leitor e quando termina a leitura lhe deixa um vazio que o faz querer voltar a continuar a ler. Ora bem, nesta pedagogia de leitura eu destacava 2 perguntas. E a primeira é, por que é importante ler, escrever? Ora bem, eu destacava aqui 2 principais razões. A leitura, tal como é escrita, é fundamental, porque é uma espécie de um gatilho, de um chamariz para desenvolver
todas as nossas competências humanas, de memória, da imaginação, do cálculo. Ao ler, isso desenvolve automaticamente todas essas capacidades. E a inteligência e o pensamento, seja humano ou artificial, porque temos agora o ChatGPT e outras inteligências artificiais que simulam a inteligência humana. A inteligência, o pensamento, qualquer que ele seja, humano ou artificial, ela tem sempre como matéria-prima a linguagem, as palavras. E se nós não desenvolvermos as palavras e a linguagem, nós perdemos este poder. E perdemos este poder e perdemos autonomia, identidade, cultura e somos mais facilmente manipulados. Outra razão que queria também evocar aqui, eu nos últimos tempos, por razões profissionais, ando a estudar neurocientistas, e os neurocientistas, eles estudam a forma como o cérebro espontaneamente trabalha. E nos estudos que fiz, observei que os neurocientistas concluíram que o nosso cérebro gosta muito mais de palavras do que de números. Se vocês quiserem convencer alguém, juntem a essa argumentação palavras, histórias, poemas, literatura. E achei histórias são fundamentais. Dizer que, por exemplo, chegaram aqui 5.000 migrantes para o nosso cérebro, ele não retém. Mas se eu disser chegaram 5.000 migrantes, mas a Nima, que é uma delas, aconteceu isto e isto e isto, o meu cérebro já retém, já mobiliza. E por isso queria destacar aqui esta importância das palavras e das histórias. Outra segunda questão que queria colocar é, nesta semana da leitura, como é que conquistamos para a leitura e para a escrita? E eu registrei pelo menos 4 caminhos. O primeiro, criar mais oportunidades para as crianças e jovens e a comunidade poderem escolher livremente os livros que querem ler. Nós aqui, em matéria de leitura, não hierarquizamos leitores nem livros. Todos são igualmente válidos e têm a mesma ordem de importância. Escolher, personalizar, de acordo com a vontade própria. Segundo caminho, valorizar a leitura por prazer na escola ou na família. A leitura por prazer criou o hábito e começamos a criar esse hábito e depois essa leitura por prazer estende-se à leitura orientada e por informação. Terceiro caminho, gerar conversas espontâneas em que os jovens leitores e elementos significativos da comunidade, um futebolista, alguém que faz skate, eu não sei quem vocês acharem, partilhem o seu entusiasmo pelos livros e o processo que os levou a ser leitores, criando-se um efeito de contágio, de arrastamento. E o último, apresentar a leitura sob formas e práticas muito diversas, compreendendo a leitura de modo muito alargado, com ligação às artes e ao património, na qual todos podem encontrar qualquer coisa do seu agrado que os impulsiona a ler. E, nomeadamente, esta vertente da leitura alargada, ela está bem representada neste evento. Aliás, acho que este evento é um modelo de leitura alargada. E é de 2 formas, porque ele reúne feiras, apresentações de livros, teatro e leitura encenada, concertos comentados, tertúlias, jogos, debates, enfim,
etc, etc. E, por outro lado, ele tem como ponto de partida e inspiração o elemento da cultura local, que é a embarcação tradicional a catraia desposente e valoriza a especificidade cultural territorial, identitária e com história. E estas especificidades territoriais, pessoais, outras quaisquer, são fundamentais para uma maior diversidade e riqueza cultural e para a participação de todos, até entre gerações, na cultura. E aqui terminava este ponto, evocando a IFLA, que é a voz que representa as bibliotecas no mundo. Ela diz que uma comunidade prospera por meio da sua herança cultural e morre sem ela. E achei muito bonito estar aqui esta catraia. Para terminar, nesta semana da leitura, eu chamei a este ponto o poder da leitura e da escrita. Para que serve a leitura e a escrita? Ela transmite e ensina a amar, a revelar a vida, a liberdade, o prazer. Sob a pena de Camões, há paixão, há cravos, limões. E no evento que vão fazer as plantas na obra poética de Camões, observa-se que a natureza guarda a memória dos versos de Camões e convoca-nos à palavra. E acho esta mensagem de amar a vida por inteiro belíssima. A leitura e a escrita também transmitem e ensinam a traduzir em sentimentos e ideias aquilo que procuramos. E por isso, sob a pena, escrevendo, criamos sentido e criamos uma casa e um lugar só nosso e compreendemos com profundidade. Terceiro caminho, a leitura e a escrita transmite e ensina a participar criticamente, a ter uma voz própria, a assumir uma agência intencionalmente, a deixar uma pegada cívica. A pena de Camões é uma arma que reclama, que grita, que resiste no mar de notícias e da vida no dia-a-dia. Enquanto houver guerra e não for alcançada, que eu sei que também é uma ambição do município, a ambição de não deixar ninguém para trás, é preciso ler, escrever, para que a paz e o humanismo existam nas palavras, nos sonhos, na imaginação. Para terminar, a leitura e a escrita transmite e ensina a celebrar juntos, a fazer comunidades. E sob a pena de Camões, reconta-se, canta-se, dança-se, deixando viva a memória e firmando entre as gentes alianças, amizades, como aquelas que unem a rede de bibliotecas escolares, a rede de bibliotecas de concelho, a biblioteca, a Câmara Municipal e toda esta comunidade leitora desposente, a quem eu muito agradeço e desejo longa vida a este evento, porque é fácil começar, mas é difícil continuar e temos aqui ecossistema para criar longa vida à leitura e à escrita. Bem-ajam, muito obrigada. Seguidamente, o professor José Cândido de Oliveira Martins, representante da estrutura de missão das comemorações do 5º centenário de Luís de Camões, partilhará algumas palavras sobre o legado de Luís de Camões e a importância da literatura para a nossa cultura. Muito boa tarde a todos. Tenho muito gosto em estar de novo em Esposende. Já tenho colaborado quer com a biblioteca, quer com a Escola Secundária Henrique Medina e faço com muito gosto.
A mim compete-me, em representação do Sr. Comissário das comemorações camonianas que se estão a realizar até 2026, compete-me partilhar uma reflexão muito breve sobre as motivações que nos devem levar a continuar a celebrar Camões. De facto, Camões é desde o tempo de escola que nós nos lembramos disso, Camões é uma figura central da nossa literatura, uma figura maior, nenhum de nós tem dúvidas quanto a isso. Às vezes estudamos Luís de Camões demasiado jovens para termos capacidade para perceber a grandeza e os significados da sua obra, mas estas efemérides são para nós uma oportunidade singular para voltar a ler Camões. Não é a primeira vez que se celebram efemérides semelhantes a esta. Camões tem sido objeto de muitas comemorações ao longo da nossa história. Uma das maiores, das que teve maior impacto, foi sem dúvida a que aconteceu em 1880, porque na altura celebrou-se o 3º centenário da morte de Camões. E foi muito importante no nosso país porque se festejou de uma forma efusiva a partir de Lisboa, com uma grande comissão nacional, com o Dr. Teófilo Braga à frente dessas comemorações. Teve um impacto enorme a vários níveis. Nós hoje não podemos ser indignos desse passado e, de facto, estamos a celebrar 500 anos, que é uma data redonda, das celebrações de Camões, do nascimento de Camões, e podíamos, dizem que os acontecimentos, os eventos com chuva são abençoados, este é seguramente. Podíamos apresentar muitas razões para continuar a ler e a celebrar Camões, a redescobrir a sua obra. Entre outras razões, eu gostaria de sublinhar 2 ou 3 que me parecem mais relevantes. Em primeiro lugar, Camões deixou-nos uma obra literária extensa e absolutamente ímpar. Quer na poesia lírica, quer nos Lusíadas, como celebração épica, da nossa aventura dos descobrimentos e da nossa história, mas ao mesmo tempo Camões deve ser celebrado como um espírito crítico que, ao mesmo tempo que celebrou, não deixou de denunciar algumas mazelas, alguns comportamentos censuráveis do modo de ser português. Ou seja, foi alguém que não celebrou de forma acrítica Portugal e os portugueses. Teve a clarividência e a frontalidade de pôr o dedo na ferida em algumas coisas, em alguns comportamentos que mereciam essa censura. E por isso, desde o tempo em que viveu e logo após a sua morte, Camões foi visto pelos portugueses como alguém que espelha o nosso modo de ser. Nós temos virtudes admiráveis, às vezes não queremos reconhecer alguns defeitos que também temos, como toda a gente. E é uma coisa admirável que logo após a morte de Camões, em 1580, aliás, Camões morre com a pátria, porque em 1580 nós perdemos a independência, e há aqui um simbolismo, um paralelismo muito significativo. Logo após a morte de Camões até aos nossos dias, não há uma época literária em que vários escritores não se sintam inspirados na obra de Camões. São imensos escritores em todas as épocas, até aos nossos dias, em que poetas, prosadores, gente do teatro, mas sobretudo na poesia, se sentiram inspirados, citaram Camões, homenagearam Camões, reescreveram Camões até hoje. Não há nenhum outro escritor que tenha sido alvo desse tipo de homenagem unânime e perene ao longo de séculos de literatura.
Isso é dizer muito de uns escritores. A partir do final do século XIX e já no século XX, aí, enfim, o poder político não hesitou em escolher Camões para símbolo da pátria, para símbolo de Portugal. Devemos ser dos poucos países do mundo que escolhe um poeta para celebrar o Dia da Nacionalidade. A maior parte dos países escolhe um facto político, uma batalha, um feito de natureza variada, mas sobretudo político. Nós escolhemos um poeta. É um caso absolutamente singular. E esse poeta representa-nos, de facto, porque ele ficou colado às nossas maiores grandezas, essa época de ouro das descobertas do século XV e XVI, mas, volto a insistir, sem nunca esconder também algumas misérias, porque nós não devemos branquear a história, devemos ter uma visão global da história. E Camões, como ninguém, fez isso. E, portanto, se pudesse apresentar outras razões, esta razão de ser ser o poeta que se colou à identidade nacional, não é? Sobretudo a partir do final do século XIX e início do século XX, Camões, de facto, ficou literalmente identificado com Portugal e os portugueses. Só faltou colocar-se o rosto de Camões no centro da esfera armilar, só faltou isso, porque tudo o resto, enfim, nós temos uma identificação que é natural, que ninguém contesta. Nenhum regime, mesmo quando fizemos a transição do Estado Novo para a ditadura, enfim, fizemos um pequeno acerto na denominação do Dia de Portugal, que deixou de ser o Dia da Raça e tal. Isso todos nós percebemos, mas Camões ficou para nós como o poeta que cantou Portugal e os portugueses e que os representa como ninguém. Como ninguém. Coloquei ali a imagem do Largo de Camões ao Chiado em Lisboa, que tornou-se um centro simbólico da nossa vida cívica, não é por acaso. Temos uma imagem muito antiga do século XIX em que se celebrou Camões de uma forma infusiva e depois a imagem do poeta. Não é por acaso, e deixem-me só terminar com isto, não é por acaso que num espaço nobre dos Jerónimos, do mosteiro dos Jerónimos, ao lado dos restos mortais do grande explorador que foi Vasco da Gama, de figuras régias, está o túmulo de Luís de Camões. É que é uma honra muito maior do que se estivesse no Panteão Nacional. Está nos Jerónimos, num lugar extremamente simbólico, junto ao Tejo, ao lado de figuras maiores da nossa história. E, portanto, a mensagem que se passa aos cidadãos é que Luís de Camões, pelo que escreveu, ele pode ombrear com os grandes da nossa história, sem favor nenhum. Nunca ninguém pôs isso em questão. E, portanto, hoje celebramos os 500 anos de Camões com este espírito de ser um dos escritores, como dizem os estudiosos da literatura, um dos escritores centrais do cânon literário, isto é aquele tipo de escritor que sempre se estudou nas escolas ao longo do tempo, que sempre se editou, é dos autores mais editados da literatura portuguesa, tem imensas traduções para outras línguas, foi objeto de inspiração para, eu há bocado falava de escritores portugueses, mas os mais diversos artistas, pintores, músicos, em outras artes, cinema.
Camões tornou-se, de facto, um símbolo maior da nacionalidade e não devemos ter nenhum problema em usar esse conceito de nacionalidade num sentido sadio, com patriotismo crítico, mas Camões é, de facto, esse símbolo maior que nós devemos celebrar sempre. E junto dos mais jovens, nas escolas, desde o ensino básico ao ensino secundário e até às universidades, é simplesmente natural e perfeitamente compreensível que Camões ocupe um lugar absolutamente central naquilo a que antes se designou por pedagogia da leitura e de um imaginário cultural. Termino lembrando um grande ensaísta português, falecido há pouco tempo, o professor Eduardo Lourenço, que considerava Luís de Camões, de facto, o escritor que melhor encarnava um certo espírito nacional. E, de facto, o professor Eduardo Lourenço tinha autoridade para isso, para olhar para Camões como uma figura preponderante da nossa literatura, cujos ecos se prolongam ao longo de séculos. Hoje nós podemos estar a ler, deixem-me dar só um exemplo, podemos estar a ler António Lobo Antunes, nas Naus, José Saramago, Sofia de Melo Breiner, dezenas e dezenas de autores da nossa história até à atualidade, até à nossa literatura atual, e todos falam em Camões. Como se Camões fosse uma âncora, um centro da nossa identidade coletiva, e fazemos-lo com orgulho, não é? Com orgulho. Para quem está no ensino, professores desde o ensino básico e secundário, não é fácil, é um desafio considerável falar de Luís de Camões e da sua obra para os mais jovens, porque é preciso fazer um trabalho considerável para tornar Camões mais próximo, mais compreensível, mais motivador. Mas a obra de Camões contém todas as qualidades para estar presente no ensino, e sempre esteve. E oxalá esta celebração dos 500 anos de Camões, do nascimento de Camões, sirva também para isso. Vão-se fazer muitas exposições, congressos, novas edições, só entre nós. Algumas dessas edições que estão a ser feitas, edições críticas, estão a ser feitas por investigadores, por exemplo, na Suíça, na Universidade de Genebra. Que isso mostra bem a projeção. Camões é para nós o que Shakespeare é para os ingleses, ou Dante para os italianos, devemos ter consciência dessa grandeza. E, portanto, que este ano, que se vai prolongar até 26, este ano de comemorações, seja uma oportunidade única para conhecermos melhor Camões, para transmitir esse testemunho às gerações mais jovens que estão nas escolas, e que Camões continua a ser essa figura absolutamente central do cânon da literatura portuguesa. E felicito a Exposende e esta iniciativa da Catraia de Livros por escolher Camões, ainda por cima dá-se a coincidência de hoje celebrarmos o Dia Mundial da Poesia. Camões é, desde o século XVI-XVII, chamado o príncipe dos poetas. No sentido que é o maior, aquele que todos admiram, e portanto é uma coincidência muito feliz. Muitos parabéns à biblioteca, ao município, à rede de bibliotecas escolares. Eu acho que só se trabalha bem criando sinergias entre as instituições e deixarmos aquela mentalidade muito portuguesa, muito paroquial, de cada um cuidar das suas coisinhas. Isso não produz efeito benéfico em lado nenhum. Parabéns a Exposende por esta celebração. Muito obrigado. E agora chamo a intervir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, o Engenheiro Emílio, para partilhar a sua visão sobre o apoio da autarquia à educação e à promoção da leitura na nossa comunidade. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Permitam-me que comece esta sessão quebrando o protocolo e cumprimentando em primeiro lugar
os nossos alunos, os jovens que nos presentearam com aquele magnífico flash mob, com a particularidade de terem utilizado uma música que diz muito aos jovens da minha geração, ou da nossa geração, desejando que a vida lhes permita serem verdadeiros conquistadores. E por isso, não estando todos aqui, mas em sua homenagem, eu peço a todos uma salva de palmas. Cumprimento também a senhora vereadora, os seus vereadores, muito em particular o Sr. Vereador Dr. Rui Losa, que detém a área funcional da cultura, o excelentíssimo Sr. Professor Dr. José Cândido Oliveira Martins, aqui responsável pelas comemorações do 5º centenário do nascimento de Luís de Camões, excelentíssima Doutora Liliana Silva, responsável do Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares, muito obrigado pela sua presença também, o excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Esposende de Marinhas e Gandra, o meu estimado amigo Aurélio Neiva, Doutora Luísa, Coordenadora da Biblioteca Municipal, demais colaboradores do município, minhas senhoras e meus senhores, é com grande satisfação que hoje nos reunimos para dar início à Catraia de Livros, um evento que tem vindo a consolidar-se como um dos maiores motores da promoção da leitura e da cultura em Esposende. Este ano, com um significado ainda mais especial, celebramos o 5º centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões, um dos maiores poetas da língua portuguesa, cujas obras continuam a iluminar as nossas mentes e os nossos corações. A temática deste evento, sob a pena de Camões, não é apenas uma homenagem a este ícone da literatura, mas também um convite à reflexão sobre o poder da palavra, da escrita e da leitura em todas as suas formas. A Catraia de Livros é por si só um símbolo perfeito desta aliança entre a tradição e a modernidade. A Catraia, enquanto embarcação tradicional de Esposende, traz-nos a memória das gentes do mar, da vida pescatória, que sempre foi o coração da nossa comunidade. Hoje, no entanto, esta Catraia torna-se um barco de conhecimento, de cultura e de imaginação. Com ela, navegamos não apenas pelas águas do nosso município, mas também pelas páginas dos livros que nos transportam para outros mundos, para outras realidades e para outros pensamentos. Este evento é fruto de um trabalho conjunto e dedicado da Rede de Bibliotecas Escolares do Concelho de Esposende, da qual faz parte a Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura, que tem sido, ao longo dos anos, um pilar fundamental na promoção da leitura e do gosto pelos livros em todas as idades. Um agradecimento especial a todos os que têm colaborado neste projeto, aos nossos educadores, bibliotecários, escritores, contadores de histórias e a todos os parceiros que fazem com que esta iniciativa seja o verdadeiro sucesso ao longo destas 3 edições passadas e desta 4ª edição, que será seguramente também um sucesso. Entre os dias 21 e 30 de março, Esposende será alvo e palco de uma verdadeira festa literária. A presença dos nossos alunos, que têm a oportunidade de interagir com escritores e contadores de histórias, é um dos momentos mais mágicos e significativos deste evento. A Catraia de Livros é, sobretudo, um evento dedicado às nossas crianças e jovens e tem por objetivo cultivar neles o gosto pela leitura e o gosto pela cultura. A Feira do Livro, os concertos, as leituras dramatizadas e as apresentações de livros oferecem um vasto leque de atividades que vão enriquecer a nossa comunidade e fomentar a troca de ideias, de saberes e de experiências. É também um momento de aprendizagem para os nossos professores, que terão a oportunidade de participar em sessões de formação, aprofundando o seu conhecimento na área da literatura e da didática de leitura. Afinal, a formação contínua é um dos pilares do nosso compromisso com a educação e com a qualidade do ensino neste concelho. Minhas senhoras, meus senhores, a Catraia de Livros é muito mais do que um evento. É uma celebração da nossa história,
da nossa cultura e da nossa capacidade de sonhar, de criar e de inovar. Hoje, convidamos todos a embarcar connosco nesta jornada literária e descobrir as maravilhas que a palavra escrita nos oferece e a honrar a memória de Luís de Camões, cujo legado continuará sempre a guiar as futuras gerações na busca do conhecimento e da sabedoria. Termino deixando um sincero agradecimento a todos os envolvidos neste evento pelo vosso empenho e pela vossa dedicação. A todos os visitantes e participantes desejo uma experiência inesquecível, repleta de momentos de descoberta, de reflexão e, acima de tudo, de prazer pela leitura. Desejo a todos uma excelente catraia de livros e que esta viagem pelo universo das palavras seja uma aventura inesquecível. Muito obrigado a todos. Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Exposende TV. Estamos aqui na Semana de Leitura Exposendense, Catraia de Livros. Esta é a 4ª edição, então, da Catraia de Livros Exposendense e o tema desta Semana da Leitura é, então, Sob a Pena de Camões. É a primeira vez que está aqui nesta exposição? Sim, sim, é a minha primeira vez. É do Concelho de Esposende? Não, sou da Póvoa, de Varzim. Da Póvoa de Varzim, muito bem. Qual é a livraria então que está a representar? Minerva, Minerva? da Rua da Junqueira. Na Rua da Junqueira. Tem assim alguma coisa, algum livro específico que aconselha, por exemplo, a quem nos está a ver neste momento? Muitos. Depende dos gostos, não é verdade? Sim. O que é que espera desta Semana da Leitura e o que é que espera se vai achar que realmente vai haver muita aderência? Qual é a sua expectativa? Eu estou com altas expectativas. Eu acho que muita gente vem aqui que vão aproveitar estas oportunidades e vão comprar e desfrutar dos livros que nós vendemos. Estamos então aqui a ver o Sr. Presidente Guilherme Emílio, o vereador Rui Lousa, aqui a ver a exposição dos livros e vão começar com a primeira barraquinha, a primeira que vimos. O tema desta Semana da Leitura é então Sob a Pena de Camões. Volto a recapitular. Esta Semana da Leitura encontra-se aberta hoje, dia 21, e vai se encontrar então aqui na Zona Ribeirinha de Esposende até dia 30 deste mês. Parabéns aqui pela esta iniciativa local maravilhosa. Gostaria de saber o que é que está à espera. É a primeira vez em Esposende? É a primeira vez em Esposende e estou muito agradada. Fiquei sobretudo agradada pela programação. É uma programação imprevisível, que foge ao habitual e que articula literatura, ciência, jogos, espetáculos, poesia, e acho esta ligação entre saberes maravilhosa. Fiquei muito agradada com a programação do evento. É um plano que ajuda a que adultos e principalmente jovens conheçam um bocadinho mais e que eventualmente ganhem aquele gostinho e aquele bichinho pela leitura. Exatamente, e aliás há várias iniciativas em que são eles que são os protagonistas. Há leituras entre turmas, por exemplo, e acho isso muito interessante, dar voz aos alunos e torná-los protagonistas desta festa da leitura. Continuamos então a ver o Presidente da Câmara a ver uns livrinhos. Falar com o professor Cândido Oliveira. Olá, muito boa tarde, como está? Gostaria de lhe perguntar, tendo aqui a representação das comemorações camonianas, quais são as expectativas para este ano, para todos os eventos que irão acontecer?
A nível nacional, é um programa muito vasto que está disponível na internet, com atividades tão variadas como congressos, exposições, conferências temáticas. Há novas edições de Camões, naturalmente, e tudo isso no seu conjunto envolvendo muitas entidades, universidades, escolas, bibliotecas escolares ou municipais. E eu acho que é assim que se deve celebrar Camões, de forma ampla e centralizada. Falou durante a sua apresentação do desafio que é dar a conhecer aos jovens Luís de Camões. A verdade é que realmente no secundário é uma obra obrigatória. Qual seria o desafio que poderia promover ou propor a todos os professores de forma, e também aos alunos, de forma a que seja menos densa a leitura e de forma a que consigam apreciar Camões, porque realmente ele conta a história do país? Sim, e de facto ler Camões, sobretudo nos Lusíadas, é muito difícil porque pressupõe conhecimentos de várias ordem, desde uma língua que já não é bem a nossa, referências culturais, históricas, referências à mitologia clássica. Tudo isso é um desafio que se torna muito exigente para os professores, que têm que ser verdadeiros mediadores dessa leitura e preparar os alunos mais jovens para uma leitura que é exigente. Mas noutros países, por exemplo, ler clássicos como Shakespeare ou Dante em Itália, também não é uma tarefa fácil, porque os clássicos têm uma certa carga do tempo. Mesmo que continuem atuais na sua mensagem, a escrita tem, no caso de Camões, tem alguns séculos, e isso é um desafio. Mas não é razão para se deixar de estudar Camões ou para retirar Camões dos programas. Isso é que não. Isso era impensável. Impensável. Seria quase um sacrilégio nacional. Esta feira da leitura e esta semana da leitura, que então começa hoje, dia 21, e termina dia 30 de março, é um evento completo. Como vamos ver, o programa é muito completo, muito didático, e acho que vale a pena toda a gente que nos está a assistir vir aqui um bocadinho de tempo, e acredito que não se vai arrepender. Há obras então aqui para todos os gostos, temos desde obras para os mais pequeninos até obras mais densas, e com certeza Luís de Camões. Temos aqui muitos livros infantis, como conseguimos ver, todos então aqui com um certo desconto, também para promover a leitura. E em todas as bancas temos livros para diferentes idades, temos para diferentes gostos, e por isso acho que vale muito a pena vir aqui e ver todos os livros, porque acredito certamente haverá aqui um que vai gostar e que o vai fazer voltar a ser apaixonado pela própria leitura. Vou então referir mais uma vez para quem nos começou a assistir agora que esta Semana da Leitura Catraia de Livros Esposendense cuja temática é então sob a pena de Camões, alusiva então aos 500 anos desde o nascimento de Luís de Camões. Eu acho que toda a gente deverá um dia passar aqui, ver um bocadinho tudo o que temos para oferecer, que são livros que depois são adaptados também a filmes. E uma coisa, é a primeira vez que está aqui a expor? É a primeira vez, sim. É daqui do Concelho de Esposende? Braga. E está a representar que... É Angels Fórmula. Muito bem. E temos aqui livros para todas as idades. Sim, basicamente. O que é que diria às pessoas que nos estão a assistir neste momento para ver o que é que eles têm aqui para assistir e para ver, e que livros é que têm aqui? Desde literatura portuguesa, literatura estrangeira, poesia, história, esotéricos, banda desenhada, temos um bocadinho de tudo. Então aqui o panfleto que é A nossa loja, sim.
Na Semana da Leitura Esposendense, muitos livros, como estava a referir, são livros muito atuais, que depois são adaptados também para filmes. São livros que muita gente gosta de ler. Presidente da Câmara continua a visitar os diferentes expositores, a falar então com todos. Qual é a livraria? A Livraria Minerva, Póvoa de Varzim. É a sua primeira vez aqui? Não, a segunda. Já é a segunda. Qual foi o feedback que teve da última vez? Eu acho que foi tudo muito bem organizado, tanto por parte da Câmara, tanto por parte das editoras também. O facto das escolas virem cá também ajudou muito e acho que é uma boa iniciativa. Tem aqui livros para qualquer idade? Sim, sim. O Presidente da Câmara continua então a visitar os diferentes expositores, continua a ver os livros para todas as idades, eventualmente está a ver alguns para si, outros para oferecer, e é esse o poder dos livros, é que realmente pode comprar para si, pode comprar para oferecer, pode comprar para todos os seus familiares, porque aqui tem livros para todos os gostos. É então de referir que esta Semana da Leitura encontra-se na Zona Ribeirinha de Esposende de 21 a dia 30 de março. Poderá então visitar este fim de semana, por exemplo, e poderá ver então os diferentes livros e muito provavelmente, por exemplo, se é um pai que gostaria que o filho começasse a ter aquele bichinho de ler, traga-o aqui, pode ser que ele encontre um livro que goste e que eventualmente esse bichinho cresça dentro dele. Ou então, mesmo se for um adulto, também poderá ser que encontre aqui o livro perfeito para si e comece então a ter o hábito de leitura, que é isso que esta Semana da Leitura está a promover. De referir então que também o tema é sob a pena de Camões, visto que é então os 500 anos desde o nascimento de Luís de Camões. Todos os dias vai haver iniciativas, temos um programa completo e poderá haver muitas dinâmicas que poderão ser do seu interesse, por isso convido também a ver qual será o programa desta Semana da Leitura. Por isso, todos os dias pode vir cá. Pode vir, não pode vir só um dia, pode vir todos os dias, porque realmente o que têm para oferecer não são só estes expositores com livros, mas também tem muitas dinâmicas durante toda a semana. Se quiser ver o programa, pode então ir à Exposende TV, www.exposendetv.com. Continuamos então aqui a ver o Presidente da Câmara a interagir com várias pessoas e também a ver os seus livros. Esta é a 4ª edição da Semana da Leitura. Quais são as expectativas? As expectativas são elevadas como sempre. Esta 4ª edição vai permitir, à semelhança das demais, criar as condições necessárias para que seja possível trazermos até aqui a nossa comunidade e incentivarmos, na medida daquilo que é possível, a leitura, o acesso à leitura. Temos aqui diferentes expositores com diferentes artigos. Eu fiquei surpreendidíssimo aqui com este posto de venda que tem livros direcionados para as crianças, livros pouco comerciais ou diferentes dos livros comerciais. E de facto temos aqui uma oferta muito rica em termos de acesso ao comércio dos livros, mas a Catraia de Livros é muito mais do que isso. Nós vamos ter, para além da Feira do Livro, vamos ter
concertos, vamos ter contos, vamos ter apresentações de livros, ou seja, temos de facto um programa muito vasto, muito diversificado, que permite que o acesso seja preferencialmente ou maioritariamente sim às nossas crianças e jovens, mas também aos nossos adultos, aos nossos séniores, para que possam ter contacto com esta oferta cultural, para que possam ter contacto com a leitura e para que possamos ajudar a estimular aquilo que são os hábitos de leitura. O tema desta Semana da Leitura é sobre a Pena de Camões. Como é que ocorreu este tema? Como é que decidiram que o tema deste ano seria esse? Não, associamos de facto ao 5º centenário do nascimento de Luís de Camões e o tema nasceu de forma imediata. O título, curiosamente, acho que é um título muito sugestivo e que nos remete precisamente para esta experiência, não é, da pena de Camões, da escrita de Camões. Mas para além disso eu gostava também de destacar o nome do próprio evento, em que associamos a nossa catraia, a nossa embarcação tradicional de Esposende, e a ela associamos esta possibilidade de navegarmos não nas águas do rio Cávado, mas de navegarmos nestas histórias fantásticas que os livros nos dão a oportunidade de ter acesso e de navegar além fronteiras, além daquilo que é a nossa imaginação. E por isso acho que releva também este nome, que é um nome que a nós nos diz muito em Esposende, mas que eu acho que associado a este projeto literário, ele faz ainda mais sentido. Uma pergunta um bocadinho menos convencional. Qual foi o último livro que leu? Muito boa pergunta. Para além de livros técnicos, porque, como imagina, no exercício das minhas funções sou obrigado a ler muitos livros técnicos, posso partilhar que li com o meu filho mais velho, O Príncipezinho. Foi o último livro, que não foi o livro que eu li, mas li com ele, porque tudo faço, tenho 2 filhos menores e tudo faço para tentar estimular também os seus hábitos de leitura. E O Príncipezinho é de facto um livro que merece ser lido e que merece ser lido em família. E é um bocado essa a dinâmica que estamos a tentar criar com esta Semana da Leitura, que é criar aquele bichinho nos mais pequeninos também, não é só nos adultos. Sem dúvida. Aliás, eu acho que o grande desafio é esse mesmo, é permitir que as nossas crianças e jovens, e vamos ter aqui a visita das nossas escolas, dos nossos alunos, possam ter acesso a todo este conjunto de eventos que nós vamos promover ao longo destes dias, de 21, que hoje começa até o dia 30, para precisamente tentarmos estimular esses hábitos de leitura. Nós sabemos que nos dias de hoje as novas tecnologias acabam por assumir uma relevância muito preponderante na vida das famílias e dos nossos jovens. E muito bem, se a sua utilização for associada também a estes hábitos de leitura. E eu admito que sou um bocadinho mais antiquado, eu gosto de ler em papel, tenho muita dificuldade em ler utilizando as ferramentas eletrónicas, mas os nossos jovens hoje em dia estão muito familiarizados com a utilização desses equipamentos, mas importa também que nós possamos estimular não só essa utilização para a leitura, mas possamos estimular também o contacto físico com os livros e tentar criar hábitos de leitura também por via desse contacto físico com os livros. É daqui de Esposende? Sim, da Livraria Cávado de Esposende. Da Livraria Cávado. É a sua primeira edição aqui? Não, é a segunda. Já é a segunda, então já se materializou aqui. Diga-me, o que é que esta livraria tem para oferecer nesta Semana da Leitura? Tem livros de infantis juvenis, tem livros para adultos, tem um bocadinho de tudo, sim. E assim acabamos esta inauguração da Semana da Leitura. Gostaria de relembrar então que hoje é o primeiro dia, mas que irá acontecer até dia 30 e por isso pode visitar qualquer dos dias esta Semana da Leitura em Esposende, na zona ribeirinha.